Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa, todas as quartas-feiras, programas inéditos a partir das 9 horas da noite, para você que faz aí as vibrações à distância, em prol dos seus animaizinhos, em prol de algum irmão em humanidade que esteja necessitando. Então, convido todos vocês a acompanharem conosco o nosso Evangelho no Jefa aqui no nosso canal no YouTube. E é para a gente iniciar o nosso programa, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam mais uma vez presentes conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais este programa, em mais esta leitura, envolvendo os lares de todos os irmãos que estão nos acompanhando com muito amor e muita luz, que todos recebam da espiritualidade amiga o auxílio e o amparo que cada um necessitar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje é o nosso programa de número 13. Estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos ler os itens 8 a 12. Lembrando que, às vezes, se você estiver acompanhando com o seu livro, às vezes a tradução de um para outro acaba sendo diferente em algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, vamos acompanhar aqui dos itens 8 a 12, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. Então vamos lá. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior com relação àqueles que estão abaixo ou acima dele na escala do progresso. Tomando a Terra por comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que se encontram ainda em nosso planeta como restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de certa forma rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Nesses, os instintos não estão abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Apenas a força bruta é a lei. Sem indústrias, sem invenções, os habitantes dedicam suas vidas à conquista de alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo obscuro dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, pois não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis escalas, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, mal se reconhece aqueles que animaram os seres primitivos. Assim como no homem adulto, mal se reconhece o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são diferentes das encontradas na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana. Entretanto, mais embelezada, aperfeiçoada, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não é consequentemente sujeitas às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a rudeza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, na superfície ou pelo ar, sem outro esforço além da própria vontade, à maneira das representações dos anjos, como os manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos tal qual estes os reconheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas no lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento ou pelas paixões. A inteligência e a vida resplandecem, com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos.
A pouca resistência que a matéria oferece a esses espíritos, já bem avançados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de preocupações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de evolução dos mundos. A morte não tem os horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, ela é considerada uma transformação feliz, pois não existem dúvidas sobre o futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de dominação, nem pelas guerras que lhes são consequentes. Não há mestres, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença de condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque decorre apenas do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar ao nível dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com determinação para se igualar a eles. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja, ali são desconhecidos. Um sentimento de amor e de fraternidade une a todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de inteligência de cada um, mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém ali está por expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Em vosso mundo, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma perene alegria que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não tem acesso. Aí está o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso ao pintar os tormentos do inferno, mas nunca representou as alegrias do céu. Isso por quê? Porque, sendo inferior, ele apenas conheceu dores e misérias e não pode entrever as luzes celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que ele se eleva e se depura, o seu horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante dele, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, pois Deus é imparcial com todos os seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que a outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes atingi-los o mais rápido possível, ou se abandonarem durante séculos e séculos nos baixos níveis da humanidade. Um texto meio longo, mas muito esclarecedor, e que nos faz refletir sobre a nossa vida aqui na Terra. Se nós estamos presenciando, vivenciando situações das quais a gente ainda se choca, a gente ainda fica triste, significa que a gente ainda não fez por merecer um mundo mais feliz. Mas da mesma forma, a gente precisa entender que nós não estamos mais naquela idade das cavernas, do homem das pedras, que muitas vezes a lei do mais forte prevalecia muito mais do que hoje. A intelectualidade, o avanço tecnológico que hoje nós temos à nossa disposição, tanto é que nós estamos aqui pela internet conversando, é uma possibilidade fantástica, graças à mente humana, graças ao progresso humano.
Algo que em mundos inferiores isso ainda não existe. Os habitantes de mundos inferiores à Terra ainda não conhecem uma internet, por exemplo, ainda não tem um WhatsApp para mandar para as pessoas. Então nós temos que ficar felizes com os nossos progressos, sim. Usufruir de tudo aquilo que hoje nós temos à disposição, mas temos em mente que nós temos ainda um longo caminho a percorrer, principalmente em questão da nossa moralidade. Nós ainda estamos distantes, talvez, de mundos felizes, de co-participar da vida de seres mais evoluídos que nós. Vez ou outra a gente acaba percebendo, né, que alguns desses seres mais evoluídos vêm até nós, vêm nos ajudar em missão aqui na Terra, para fazer com que a humanidade progrida. Da mesma forma que nós, talvez, se estivermos mais elevados, ajudaremos o progresso desses mundos mais inferiores à Terra. Talvez, se nós não fizermos por merecer o mundo de regeneração, como o Espiritismo tanto fala, talvez a gente precise aprender em mundos inferiores, não como uma regressão, mas como uma forma de ajudar o progresso desse mundo e aproveitar as oportunidades que nós não tivemos no mundo de provas e expiações, como é a Terra hoje. Às vezes a gente reclama de algumas situações, às vezes a gente reclama que a gente não tem uma vida tão feliz como deveria, mas a gente precisa pensar que nós já percorremos situações muito piores. Nós precisamos, sim, ter um olhar adiante, evoluir não só no aspecto tecnológico, no aspecto científico, mas a nossa moralidade. Talvez o ser humano ainda não tenha conseguido captar essa mensagem. E a convivência com os nossos animaizinhos, por exemplo, faz com que a gente se eleve também espiritualmente no sentido de amar incondicionalmente como os nossos animais nos amam. Porque Deus, como disse o texto aqui, Deus dá oportunidade a todos os seres. Todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos as mesmas oportunidades de evoluir. Porque Deus, como diz ali, Deus é imparcial com todos os seus filhos, dá a todos os mesmos direitos, as mesmas facilidades. Os nossos irmãos animais estão num nível inferior ao nosso, evolutivamente falando, mas eles nos ensinam tantas coisas. Eles estão como nossos professores, como nós também somos seus professores, no sentido de ajudarmos a sua evolução. Então nós estamos caminhando lado a lado, com seres inferiores a nós, com seres superiores a nós, para que a gente aprenda com os superiores e para que a gente ensine os inferiores. Porque Deus é perfeito na sua lei, na sua bondade e na sua justiça. Nós aqui na Terra é que, infelizmente, deturpamos as leis de Deus, deturpamos as leis divinas, queremos prevalecer muitas vezes, queremos que a nossa vontade prevaleça muitas vezes, em detrimento da opinião dos outros, em detrimento do crescimento do outro. Então nós precisamos olhar esse texto com muita atenção, saber que já percorremos muitas situações inferiores a que nos encontramos hoje, que estamos numa situação em que temos muito potencial para evoluir, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A evolução não se dá do dia para a noite, a evolução não se dará como num passe de mágica. Vai depender dos nossos esforços, vai depender das nossas atitudes, nossas individualmente, coletivamente e ajudando a todos aqueles que estão ao nosso redor. E isso incluímos os nossos irmãozinhos animais, os nossos irmãos menores. Essa então era a leitura, um texto grande, mas muito esclarecedor, muito instrutivo e de muita reflexão para a gente pensar durante a semana. Como eu falei dos animais, eu convido vocês agora a nos acompanhar nas vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano
e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um programa Evangelho no Jefa. Que vocês tenham uma excelente semana. Hoje, quarta-feira, o dia que o nosso programa está indo ao ar. Quinta-feira fica o convite para você conhecer o nosso centro, para você ir presencialmente no nosso centro, ou até a semana que vem em mais um programa Evangelho no Jefa, no programa Estudando Marcel Benedetti, nas nossas palestras online e presenciais. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.